Terceiro vídeo, falando sobre as viagens missionárias de Paulo, livro de geografia bíblica e história bíblica. A terceira viagem missionária de Paulo e a viagem até Roma. Desculpa-me. Atos, capítulo de número 18, versículo 23, até Atos, capítulo 28, versículo de número 31. De Atos, capítulo 18, versículo 23, estaremos vendo Paulo saindo de Antioquia até a Macedônia, até o capítulo 20, versículo de número 3. Nós vimos que ele vai querer ir para a Caia, os irmãos vão encorajar ele a escrever a esses irmãos que ali estão, e Paulo então ele vai se direcionar. No capítulo de número 19, Paulo ele vai chegar à cidade de Efésio, que nessa cidade é onde ele vai falar com alguns irmãos que conheciam o batismo de João, mas não conheciam o batismo de Jesus Cristo. Paulo prega a eles se convertem e acabam sendo batizados. Depois desse momento, Paulo vai se caminhar a uma sinagoga e é onde que ele vai falar, com liberdade durante 3 meses com argumentos acerca do reino de Deus. Ali algumas pessoas se convertem, mas contudo alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos naquele lugar, eles são influenciados pela pregação de Paulo e pelos milagres, pelos exorcismos que ali aconteciam. E eles vão expulsar um demônio de uma forma nova. Eles vão falar: saia em nome de Paulo e em nome de Jesus, cujo ele prega. A palavra é assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. A pessoa fala, mas eles não usaram o nome de Jesus? Mas notemos que eles utilizam o nome de Jesus, mas eles não falam segundo a sua fé. Eles falam segundo a fé de Paulo, E ali o demônio, ali fala para ele, o espírito maligno: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o demoniado pula para cima deles e bate em todo mundo ali naquele local, E acaba ali causando um alvoroço naquela cidade. Mas, enquanto isso, Paulo se torna-se muito conhecido, tanto de judeus como de gregos, que acabavam habitando ali em Éfeso. Então, naquela cidade, acaba tendo um grande tumulto por causa do caminho. A igreja antigamente era chamada de Igreja do Caminho. E aquelas pessoas, eles lucravam muito, devido ao templo da deusa Artemis. Esse templo era um dos maiores templos e eles tinham artesãos que ali ficavam produzindo, vendendo estátuas. A pregação do evangelho ali cria um grande tumulto. E essas pessoas então acabam querendo que Paulo saia da cidade, seja expulso da cidade, porque estava interferindo financeiramente. Então Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia no capítulo de número 20. Nós vamos ver ainda no capítulo de número 20, a partir do versículo 6 até o capítulo 21, 17, que Paulo vai sair de Filipos e vai até Jerusalém. No versículo de número 7, do versículo 7 até o 12, é onde vai acontecer a ressurreição de Eutico em Troade, que Paulo ele vai falando ao povo, ele vai esticar o seu discurso, a sua pregação,
e o jovem que estava na janela cochilou, dormiu ali, naquele momento caiu e morreu. E Paulo, então, orando por ele, ele ressuscitou. Isso foi um grande espanto, né? E acabou trazendo ali a testificação da palavra de Deus aos olhos daquelas pessoas. No capítulo ainda de 20, do versículo 13 em diante, Paulo ele vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, e no capítulo de número 21, então, ele vai prosseguir a caminho de Jerusalém. Em Jerusalém, no capítulo de número 21, versículo de número 17, nós iremos ver, né, Paulo sendo preso já no capítulo 21, ainda no versículo de número 27, até o versículo de número 36. Paulo ele faz um discurso no capítulo 37, até no versículo 37 até o versículo 40, aí prolonga-se no capítulo 22 até o 21, aonde o Senhor ali ele fala exatamente que Deus está com eles. Nisso, Paulo é levado ao Sinédrio no capítulo 23, e ele nota que tem uma conspiração aonde que possa o matá-lo. Então, Paulo ele é transferido para Cesareia. No capítulo de número 24, Paulo ele vai ao julgamento ali perante a Félix. Passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festus. Todavia, porque desejava manter simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. No capítulo 25, vemos o seu julgamento. Félix ele vai ter um apelo. Paulo ele vai no versículo 12 apelar para César. Isso porque vai ficar declarado, a gente não consegue muito entender aqui, nesses capítulos, vai se estender essa narrativa, esse drama, até o capítulo 26, mas quando você lê a Epístola aos Romanos, você vai notar que Paulo ele desejava ir a Roma há algum tempo, só que ele coloca que Satanás tinha colocado diversos empecilhos para isso. Então Paulo vai utilizar dessa magnitude, por ter também a cidadania romana, de ir até Roma. E do capítulo 23, do versículo 31, 33, do capítulo 27 ao capítulo 28, versículo 31, a gente vai ver Paulo viajando para Roma, né, onde ele vai sofrer um naufrágio, ali na 14ª noite da sua viagem, né, onde ele tem um naufrágio no mar Adriático. Esse mar Adriático, né, ele fica ali no extremo sul da Itália. Depois disso, Paulo continua dentro dessa viagem, sempre falando da palavra de Deus. Na ilha de Malta, os habitantes da ilha mostram extraordinária bondade para com eles, né? Acabam fazendo fogueira para receber Paulo e etc. E no versículo de número 11, Paulo chega a Roma, passando-se 3 meses dentro dessa viagem embarcado. Ali em Roma, Paulo ele começa a pregação do Evangelho, como é demonstrado no versículo de número 17. Paulo ele fica cerca de 2 anos, a Bíblia afirma isso no versículo 30, deixa eu ler aqui isso. Por 2 anos inteiro, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os dias que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento. Esses 2 anos foi o período até ele ser julgado. Então aqui termina
as viagens missionárias de Paulo. Que Deus abençoe vocês, é a nossa última aula. E esse semestre eu não estarei com vocês. Então, foi um prazer dar aula para os senhores, para as senhoras. Que Deus assim possa abençoar a cada um de vocês, em o nome de Jesus.